Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui com a meditação deste dia, sexta-feira, dia 18 de julho, com o título Coração Moldado por Deus. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, dirige, Senhor, as palavras, nos dá entendimento a todos nós para entendermos a Tua palavra e nos dá força, amor e desejo para cumprir, praticá-la. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto conosco meditar neste assunto. Coração moldado por Deus. Vamos de início falar sobre o significado espiritual do moldado por Deus. Quando uma pessoa, vamos dar uma simbologia aqui no nosso dia a dia, quando uma pessoa está com o coração com um problema, o que se faz? Vai ao médico, ao cardiologista. E quando aquele coração, ele está com problema, sem funcionar direito, o que se faz? Coloca marca-passo, faz algum tipo de exame para fazer um transplante. Mesmo assim, é na vida espiritual. Quando começou o início da criação de tudo, Deus deu ordem ao homem para não comer do fruto de árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, mas o homem desobedeceu através de início com Eva e se passou para Adão, e Adão foi o responsável, e através da desobediência entrou o germe do mal, uma doença na alma do homem que se chama pecado. A desobediência entrou e dentro desse pecado, o espírito que traz a natureza pecaminosa e que adoece a alma e o espírito do homem. E para tanto, para estar a servir a Deus para a salvação, tem que haver um novo coração, tem que ser moldado o coração para poder servir a Deus. É sobre isso que iremos falar com poucas palavras. Será uma meditação muito breve. Vamos de início com o texto básico, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, que diz assim: Eu lhes darei um coração novo e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. A carne é algo muito maleável, muito mole, é algo que é palpável, a gente consegue tocar e amolecer. Mas a pedra não. A pedra é algo muito rígido, duro, difícil de a gente poder fazer algo com ela. Então, se tratando da vida espiritual, é isso. O homem, em seus delitos e pecado, fica endurecido como pedra para Deus falar e agir. Mas quando a pessoa escuta, ouve a palavra de Deus e se inclina para ela, Deus começa a trabalhar o novo coração. E se tratando daqui, desse texto bíblico, Deus falou através do profeta Ezequiel que iria transformar o coração do povo de Israel, e iria trocar, futuramente trocaria esse coração de pedra no coração de carne, através do sacrifício de Jesus e, consequentemente, no agir do Espírito Santo, haveria essa mudança de um coração de carne. Continuando, moldar significa dar uma nova forma, moldar algo que precisa ser mudado, ajustado. Então,
a mão de Deus, o toque do Espírito Santo, a palavra, faz todo esse processo. Vamos falar de 4 maneiras que Deus trabalha no coração do homem. Primeira, Deus começa a dilacerar o coração. Tem que ser dilacerado para Deus poder trabalhar. E isso está escrito em Jó, capítulo 23, versículo 16. Deus macerou o coração de Jó. Vamos para o segundo ponto. Levar para o processo de amassar a maneira de Deus. Então Deus tem sua maneira correta para trabalhar, para transformar o coração do homem. Quando a pessoa vai, se humilha, desce diante de Deus, reconhece, aí Deus começa a trabalhar. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 18, versículo 3 ao 6, que Deus, usando Jeremias, diz que precisava descer a casa do olheiro e ver que Deus transforma. Deus pega ali a pessoa e ali transforma em uma nova criatura. É isso que Deus quer fazer. Muitas das vezes o eu e a vontade própria do ser humano atrapalha de entender a salvação. Mas quando Deus permite situações para acontecer, para ele poder moldar, levar a casa do oleiro e transformar o eu, a vontade, quebrar a vontade, o eu, o egoísmo, o orgulho da pessoa, até transformar do jeito que Deus quer que seja. Terceiro ponto, o coração fica na forma moldada, excelente para conseguir amar a Deus. Quando existe esse moldar de Deus, quando Deus molda e a pessoa dá lugar, tem isso porém, a pessoa tem que dar lugar, reconhecer que precisa de Deus e que precisa mudar o seu ser. Então Deus transforma a ponto de a pessoa começar a se voltar para Deus e amar as leis de Deus. Aí está escrito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que diz o seguinte: e o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma para que vivas. Então, quando o coração é moldado por Deus, é transformado, quando a pessoa é humilde de espírito e se volta para Deus, deixa Deus fazer a vontade dele, aí o coração fica moldado para amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. E assim a pessoa está preparada para obedecer a Deus e para viver a vida que Deus quer e logo depois a vida eterna. E agora já estamos concluindo com a segunda pontuação. Aqui a gente já estamos concluindo. Tem coisas que começam a acontecer nas nossas vidas, preste bem atenção nisso. Tem coisas que começam a acontecer nas nossas vidas que a princípio a gente não entende, fica sem entender. Poxa, mas por que está acontecendo isso? Eu estou sofrendo tanto, está acontecendo tantas coisas diferentes na minha vida. Mas depois do processo, é um processo que a gente está passando quando acontece isso. Mas depois do processo de Deus agir em nós, aí a gente entenderemos, pois tudo que Deus quer para nós é para o nosso bem. Todas as coisas que Deus quer é para o nosso bem. Então, no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 7, fala sobre isso. O que estou fazendo você não entende agora, mas mais tarde você entenderá. Então tem coisas que Deus trabalha que você fica meio que sem entender. Mas por que está acontecendo isso? Mas por que isso? A maneira de Deus trabalhar. A princípio você não está entendendo o que está acontecendo, o porquê está acontecendo aquilo. Mas já é Deus trabalhando para transformar, moldar seu coração, moldar o meu.
E lá na frente nós vamos entender, puxa vida, eu passei por isso, agora estou entendendo. Precisava, Deus, trabalhar isso na minha vida, eu estava precisando mudar isso dentro do meu coração. E assim a obra de Deus fica perfeita e a gente ficamos com um coração novo, conforme a vontade de Deus. Vamos agradecer a Deus. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra, pelo teu ensino. Nos ajuda a estar sempre sensível e humilde de espírito aos teus pés, para aquilo que o Senhor queira fazer, transformar, lapidar em nosso coração, a gente possamos se render a ti. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Graças a Deus. Ótima sexta-feira. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.